Oi, Tati. Tá por aí, né? Boa noite. Vamos aqui começando mais uma live. Estou aqui esperando o pessoal entrar. Tudo bem por aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Hoje é um tema super aguardado, super votado, quer dizer, eu sempre coloco algumas opções de live aqui, de temas para vocês participarem, né? Porque para mim é tão já comum falar sobre essas coisas todos os dias. E boa noite, Lu. E aí o pessoal adora esse tema de emagrecimento, é impressionante, viu, gente? Eu tô cada vez mais me aprofundando agora, porque no meu projeto de doutorado, na verdade, assim, rapidamente, né, enquanto o pessoal entra, quando eu me inscrevi para começar meu projeto de doutorado, eu ia estudar microbiota intestinal e artrite reumatoide. E eu planejei um projeto de ensaio clínico, eu ia testar cápsulas de flavonoides extraídos da casca de uma laranja, de produção em Itabaiana. A espécie dessa laranja que é muito parecida com o que extrai o morosil. E aí eu vinha estudando a extração desses flavonoides para fazer aplicação na artrite reumatoide, pessoas que são atendidas no hospital universitário daqui de Sergipe. E ia ser um projeto bem bacana, assim, com agora eu não lembro, eu acho que eram 6 ou eram 8 semanas de duração. E de tudo que eu já vinha estudando, a gente acreditava que essas cápsulas de flavonoides não iriam, obviamente, curar artrite reumatoide ou induzir a remissão. Mas esses pacientes, eles sofrem muitas dores, muita inflamação, acabam desenvolvendo outras complicações por causa do uso dos medicamentos, que esses medicamentos praticamente são para sempre. Por vários tipos de gatilhos, esses indivíduos voltam a ter a doença ativa. Então, o que eu tinha lido muito sobre é que os flavonoides poderiam ajudar a manter esse indivíduo no período de remissão, ou seja, sem dores, sem inflamação ativa, sem essas consequências de longo prazo também por conta das medicações, principalmente corticosteroides e tal. E aí, eu tinha estudado bastante, pessoal. Aí entrou a Covid. Sim, e grande parte, na verdade, dos mecanismos dos flavonoides aconteceriam por conta da interação com a microbiota intestinal. Então, na verdade, uma outra oportunidade, eu posso vir aqui para explicar a vocês como é que acontece essa interação dos antioxidantes com a microbiota. Na verdade, grande parte desses polifenóis que a gente consome não teriam efeito se não tivesse essa interação inicial com a microbiota intestinal. E a gente sabe disso porque já fizeram vários tipos de estudos com modelo animal retirando a microbiota intestinal, fazendo uma espécie de manipulação para que os animais eles fossem totalmente estéreis. E aí eles não tinham microbiota e eles desenvolviam diversas complicações e esses polifenóis eles não eram, eles eram absorvidos em muito pouca quantidade, de modo que não teria efeito. E muitas das coisas que a gente consome, na verdade, a gente não absorve completamente. Parte desses efeitos vai vir da interação com a microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, ela vai converter esses nutrientes e compostos que a gente consome, e essa conversão que acontece ainda no intestino gera outros produtos, outras moléculas, outros compostos, e esses compostos é que podem ser absorvidos ou podem ter um efeito lá no intestino mesmo. E isso ajudaria reduzindo inflamação, reduzindo várias outras coisas que estão alteradas nessas pessoas doentes. Então, o que eu acreditava que poderia trazer benefícios na artrite reumatoide era através da microbiota intestinal. Mas aí entrou a Covid
eu comecei a participar de vários projetos de Covid aqui no estado, ainda hoje, na verdade, porque eu faço parte de uma equipe aqui na Universidade Federal de Sergipe, então tem minhas colegas que trabalham com outros assuntos de sistema imunológico e eu ajudo também, estudo junto com eles e tal. E aí, pessoal, depois de muita dificuldade, assim, de o que é que eu vou fazer nesse tempo de doutorado que seja possível de executar em pouco tempo, né? Por causa desse tempo que a gente passou com a pandemia. E aí eu caí em obesidade. Obesidade eu já vinha estudando, mas eu não estudava assim, de pesquisar mesmo, de fazer projetos de pesquisa e tal. Então, agora eu estou entrando mais a fundo nesse tema e aí tá sendo legal para mim saber que vocês curtem muito ouvir falar de emagrecimento, porque eu tenho muita coisa para falar. E inclusive assim, questões relacionadas a microbiota, a prevenção do ganho de peso mesmo, sabe? Formas de controle do peso, na verdade, que não necessariamente dietas para perda de peso, mas que causem uma melhoria em aspectos de saúde e aspectos de microbiota intestinal para que essa pessoa ela tenha uma melhor qualidade de vida, ela tenha prevenção de ganhar mais peso ainda do que ela já vem ganhando, para melhorar a saúde dela como um todo. Porque a gente acha que a gente tá saudável quando a gente perde peso. Perdi uns 10 quilos. E assim, alguns trabalhos mostram realmente, alguns não, muitos trabalhos mostram que a redução de gordura por uma questão de inflamação, porque o tecido adiposo, quando ele se expande, quando ele ganha peso, volume, ele acaba gerando várias alterações anatômicas, porque ganha espaço no nosso corpo, e quando ele se expande, ele gera várias substâncias inflamatórias, e essa expansão é o que vai causando inflamação, e quanto mais a pessoa ganha peso, mais ela vai ficando inflamado. E aí quando você perde uma boa quantidade de gordura, você reduz a produção dessa inflamação. Não quer dizer que você está livre de inflamação. E aí as pessoas acham que só o fato de perder peso, perdi gordura, não importa como, perdi gordura, estou saudável. Não necessariamente, tá? Dentro do nosso corpo é muito complexo, a gente não pode reduzir apenas a questão de peso à nossa saúde. E aqui no Instagram, se vocês me acompanham, eu bato muito na tecla nesse limiar, nessa linha tênue entre recomendar a perda de peso por uma questão de saúde e ser gordofóbico, tá? Porque a gente criou na nossa cabeça a visão de que toda pessoa gorda é uma pessoa doente e que toda pessoa magra é uma pessoa saudável. Tá totalmente equivocada aí essa matemática, certo? Até porque na prática não é matemática. A biologia, ela agrega a matemática. A matemática, na verdade, ela é extremamente importante para a gente entender questões científicas importantíssimas da natureza, do mundo, do planeta, do corpo humano, das espécies, enfim. Mas a matemática, ela não age sozinha. Existem outras ciências ali que se agregam e que explicam melhor as circunstâncias. E aí, quando a gente está falando de espécies, de natureza, de corpo humano, não é esse cálculo tão simplista assim de dizer, é questão de peso somente. Até mesmo quando a gente vai para um processo de emagrecimento, as pessoas ficam focando muito em redução de calorias, como se qualquer caloria de qualquer ingrediente, de qualquer alimento que você come fosse a mesma coisa. Matematicamente mas biologicamente é muito mais complexo. Um nutriente, ele é uma molécula e cada nutriente são moléculas diferentes, com conformações diferentes, modelos diferentes. E no nosso corpo, as nossas células identificam o nutriente que está chegando, que você acabou de ingerir, a partir de receptores. E esses receptores, eles têm conformações. Então, um nutriente que chega, uma gordura, um carboidrato, eles não são reconhecidos pelo mesmo receptor. Mesmo eles tendo calorias que matematicamente são iguais, mas biologicamente falando, eles não vão ser reconhecidos pelo mesmo receptor. Então, eles não são iguais. Eles vão gerar
sinalizações diferentes, eles vão gerar ali consequências diferentes no seu corpo, tá? Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente considera, além da quantidade, a qualidade. A qualidade é um ponto primordial. Até porque no mundo de hoje em dia, o que leva a pessoa a ganhar realmente peso a longo prazo, ganhar gordura e se tornar obeso, não é quantidade somente. Na grande maioria das vezes é qualidade. Quem é nutricionista e está acostumado a atender pessoas obesas, elas vão ver que no recordatório alimentar é pouca comida que eles comem. E olha, você vai fazer aquele recordatório várias e várias e várias vezes, duvidando que a pessoa não está te contando tudo. Mas ela tá. Ela pode omitir uma coisa ou outra, acontece mesmo, tá, pessoal? Seja por esquecimento, porque a nossa mente realmente é muito falha, e nos nossos recordatórios a gente não consegue pegar com precisão tudo que a pessoa come, de fato, pode superestimar um pouco, mas a pessoa que ela é obesa, não necessariamente ela come grandes quantidades de comida. É que ela come mal em termos de qualidade na maior frequência da sua semana. Então isso é uma questão mais problemática, sabe? Tentar convencer hoje em dia as pessoas a comerem mais frutas é muito mais difícil do que convencê-las a comer menos. Elas preferem passar fome do que comer um pouquinho melhor, quando na verdade elas poderiam comer mais, mas elas teriam que comer outros tipos de alimentos que não estão acostumadas, e aí elas sofrem muito com isso. Boa noite, pessoal! Márcio, tudo bom, querido? Quanto tempo? Bom, gente, eu fiz uma introdução aqui breve, eu sei que muitos de vocês às vezes não conseguem ficar até o final da live, então eu vou deixar salvo, tá? Eu quero que vocês possam visitar aqui o Instagram e ler e aprender com os meus conhecimentos em qualquer momento. Se vocês tiverem uma dúvida, qualquer coisa, podem me procurar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder porque a correria é muito grande e o Instagram me consome bastante. Mas eu gosto muito que vocês me procurem, sabe? Eu me sinto útil, me sinto feliz de estar podendo contribuir de alguma forma, tá bom? E aí hoje eu preparei para vocês uma aula. Eu não vou entrar muito em detalhes para não ficar aquela aula muito chata, técnica, mas eu gostaria de trazer dados, porque assim, eu não sou dessas, eu não quero ser, eu sou pesquisadora, então eu não vou ficar falando aqui com base em achismos ou experiências práticas somente. Eu quero trazer informações que são publicadas em vários locais do mundo, ou seja, pessoas em vários locais do mundo engajadas em estudar saúde humana de verdade e não coisas muito pequenas assim de experiências particulares, que eu acho que é errado, sabe? Lógico que na nossa prática, o que a gente vê a pessoa respondendo, fazendo uma dieta para ela e vendo a resposta e tudo mais, é muito interessante. Só que na nossa prática, pessoal, a gente não passa só uma dieta, a gente passa várias orientações e muitas vezes essa pessoa ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E aí as pessoas vêm dizer aqui nas lives, nas aulas, que foi essa dieta que funcionou. Quando na verdade a pessoa fez muitas coisas diferentes. Talvez nem tenha seguido a sua dieta realmente e fez outro tipo de dieta e tal. Isso não é uma pesquisa, isso não tem como provar nada. Apenas provou que a sua orientação foi muito boa para aquela pessoa, surtiu efeito. Mas não quer dizer que aquela dieta, que aquele medicamento, que aquele suplemento, aquilo, nossa, funciona com todo mundo, porque na minha prática funciona. Tá? Eu acho extremamente antiético essas coisas, então eu venho aqui trazer para vocês informações realmente que na prática elas acontecem e que na pesquisa científica ela é comprovada, tá bom? E quando eu falo comprovada é porque foi se desenvolvido um delineamento com uma intervenção que foi controlada, com outras variáveis que foram ajustadas para que não influenciassem naquele resultado. E aí, quando vocês veem um resultado na pesquisa, é porque realmente, assim,
Realmente não, mas a grande probabilidade é que aquele resultado foi a partir daquela intervenção, e aí a gente pode ter clareza sobre as coisas. Não quer dizer que aquilo vai acontecer exatamente na sua prática, porque as pessoas são diferentes, cada um tem uma resposta, né? E aí tem questões hormonais, tem questão de sexo, tem questão de idade, tem questão de se faz ou não exercício, vários fatores que influenciam também. Mas se a gente tem uma comprovação científica, na nossa prática existe uma grande probabilidade de funcionar. É diferente de eu pegar 3 pessoas e passar uma dieta e deu certo, e aí eu vou dizer agora, não, todo mundo faça, que vai dar certo com todo mundo. Não vai. Bom, então vamos lá. Eu vou aqui virar a minha tela e mostrar aqui o meu computador. Eu ainda não consigo, pessoal, colocar aqui as fotos diretamente no celular, tá? Então, peço desculpas pela humildade hoje de como vai ser a nossa aulinha. Mas é isso, eu tô aqui olhando os comentários. Muito obrigada pelos elogios. Lúcia, muito obrigada. Vou começar aqui. Qualquer dúvida vocês podem falar, podem colocar comentários, tá bom? Ou então podem me procurar depois sem problema nenhum. Bom, para quem não conhece, esse é o nosso trato gastrointestinal, pessoal. Ele tá bem divididinho aqui, né? Nós temos a região da cavidade oral, que todo mundo conhece pela boca, mas dentro da boca nós temos vários componentes que são importantes para fazer a mastigação. Em seguida nós temos a faringe, que se liga ao esôfago. O esôfago é um tubo de passagem. O alimento, quando a gente deglute, né, quando a gente engole a comida, ele vai passando por aqui e esse músculo, ele age involuntariamente fazendo contrações. Tá? E aí nessas contrações o alimento vai passando, que é o que a gente chama de peristalse, o alimento vai passando e chega aqui no estômago. Aqui no estômago o alimento demora um certo tempo. E aqui no estômago, pessoal, o que acontece são a digestão das proteínas. Aí eu vou fazer só um comentário rápido, mas isso também é um assunto para uma outra live. Se vocês gostarem, eu volto aqui para falar. Aqui no estômago acontece principalmente a digestão das proteínas e de algumas gorduras. Carboidrato não digere aqui. Quando você consome proteínas logo antes do treino, aqui vai demorar um tempo para fazer digestão. Essas proteínas não vão te dar energia e elas podem causar vários desconfortos que vai atrapalhar o seu rendimento do treinamento físico. Então eu reforço que o ideal é comer mais carboidratos, porque os carboidratos eles passam pelo estômago e vão para o intestino. E aí, a depender do tipo de carboidrato e da quantidade, eles vão ser absorvidos aqui no intestino delgado e vão cair na sua corrente sanguínea para eles serem utilizados durante o exercício físico. Não vai virar gordura, tirem isso da cabeça de vocês, tá certo? Aí aqui do intestino delgado, depois que os nutrientes, a grande maioria dos nutrientes são absorvidos, eles vêm para o intestino grosso, que é essa partezinha aqui verde. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não sei porque tá tão pequenininho assim. Ah, tá, pronto. Aqui nessa partezinha verde é o intestino grosso. E é aqui, pessoal, no intestino grosso que fica a maior quantidade de micro-organismos. E olhe, são trilhões de micro-organismos. Não é pouca coisa não, viu? Imagine que dentro de você existem trilhões de micro-organismos ao longo de todo esse tubo, né, que a gente chama de trato gastrointestinal ou sistema gastrointestinal, tá? Ele é chamado assim de sistema porque é a junção de vários órgãos e nós temos micro-organismos em todas as porções, mas o local que mais tem micro-organismos é aqui, no intestino grosso. É aqui onde acontece a maior fermentação e etc. E aí, para vocês terem uma noção, ó, essa é uma das figurinhas que eu fiz para esse livro aqui de nutrição esportiva. E esse trato intestinal, né, esse intestino, quando ele é cortado, os micro-organismos estão aqui dentro, ó. O nosso tubo intestinal, ele é literalmente assim. E aqui dentro é onde ficam os micro-organismos, tá? Aqui nesse meio a gente chama de lúmen intestinal. E aí, para vocês terem uma visão ainda mais catastrófica, é como se a gente tivesse aqui dentro, ó. Vocês estão tendo uma visão agora em 3D, como se a gente tivesse dentro desse tubo intestinal aqui, vendo tudo aqui. Como vocês podem ver, essas partezinhas rosinhas, amarelas,
elas representam os micro-organismos que formam, né, o conjunto desses micro-organismos formam a microbiota. E aqui, como vocês podem ver, como se fossem uns dedinhos, né? Nós chamamos de vilosidades e tem as microvilosidades, que são elas que fazem o processo de absorção. Aqui não dá para ver, lógico, a olho nu, mas quando o nutriente ele passa aqui por meio desse tubo, né, o alimento que você comeu, ele vai passando por aqui por esse tubo e vai interagindo com essa microbiota e vai chegando bem pertinho aqui dessas vilosidades para ser absorvido. Aqui tem várias enzimas, aqui vai passar um líquido, né? Tem várias outras coisas que não estão nessa figura, mas que existem nesse meio para facilitar o nutriente chegar aqui nesse dedinho e ser absorvido. E daqui, quando ele é absorvido, pessoal, ó, quando ele é absorvido, aqui, ó, os dedinhos. Quando eles são absorvidos, aqui dentro desses dedinhos tem vários vasos sanguíneos e aí cai na circulação sanguínea. Essas veias e essas artérias aqui, a artéria principalmente, ela vai sendo levada lá para o fígado e no fígado, do fígado cai na nossa circulação sanguínea principal, sistêmica, para poder levar todos esses nutrientes que foram absorvidos para os outros órgãos. E aí, pessoal, essa é uma outra figurinha que eu desenhei também para um outro livro que foi publicado em 2018. Então, aqui mais uma representação para vocês visualizarem a microbiota, tá? Porque muito se fala de microbiota na internet e eu acho que é difícil de a gente conseguir pensar o que é isso de fato, né? Então, vamos dar cores à microbiota para vocês conseguirem visualizar. E agora, toda vez que alguém falar de microbiota intestinal, vocês já conseguem entender exatamente o que é. Aí aqui é como se fosse um corte, né? Nós temos o tubo, então vamos fazer um corte assim, que a gente chama de corte transversal. E aí quando a gente corta aqui no meio, vocês estão vendo assim, de frente para esse tubo cortado. E aí aqui, pessoal, essas coresinhas diferentes são os micro-organismos. Esses aqui mais pretinhos, na verdade, eles estão meio pretinhos porque eles são enrugados, não dá para ver muito bem. Deixa eu tentar aproximar mais um pouquinho. Eles são bem enrugados, representando bactérias que são patogênicas. E elas existem no nosso intestino, tá? A gente fala muito de microbiota saudável, mas não quer dizer que você está livre de micro-organismos patogênicos dentro da sua microbiota, nada disso. A questão é, a maioria desses micro-organismos que estão aqui na sua microbiota são micro-organismos que cooperam entre si, como se fosse uma sociedade mesmo de micro-organismos, e eles interagem de forma harmônica, sem produzir toxinas, sem tentar invadir esse sistema. Aqui embaixo, nessa linha, nós temos as células do intestino. Aqui de verde, parecendo uma graminha em cima das células, na verdade é o muco intestinal que é produzido por alguns tipos de células do intestino. E esse muco, ele faz uma proteção mesmo. Ele evita que os micro-organismos consigam invadir aqui pelas células de uma forma tão fácil. Então, vários desses componentes, como o muco, como as células e outros componentes, eles formam a barreira intestinal. Literalmente uma barreira mesmo, pessoal, porque os micro-organismos da microbiota não podem entrar não podem passar do nosso intestino assim como os nutrientes passam. Apenas os nutrientes conseguem ser absorvidos, os micro-organismos não. Eles precisam ficar aqui contidos. Porque se eles tentam chegar aqui perto das células, as células interpretam que eles são substâncias, seres externos ao nosso corpo, e aí eles produzem citocinas inflamatórias para gerar uma resposta e impedir que esse micro-organismo entre. Isso daqui é perigoso mesmo que sejam probióticos, inclusive, viu? Porque, mais uma vez, quando se fala no contexto de microbiota intestinal e as pessoas colocam... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô falando aqui há horas, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Alguém me responda, por favor. Caraca! Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Ai, tem áudio. Obrigada, viu? Eli Pitanga, desculpa, eu não sei seu nome, Flor, mas muito obrigada por me responder. Travou um pouco, tá certo. Podem me falar, pessoal, que às vezes eu também falo um pouquinho rápido e eu acho que eu tô acelerada e eu não sei. Aline, olha, acho que é o seu som, viu? Perdão. Muito obrigada por dar esse retorno. Vou continuar, mas qualquer coisa, me avisem. Lara, pronto, Lara, obrigada, viu? Olhe, então, pessoal, aí aqui nesse meio tem esses micro-organismos e embora a gente considere que esses micro-organismos, eles possam ser benéficos à nossa saúde, eles precisam ficar contidos aqui nesse ambiente, tá certo? O que a gente consegue ter da parte benéfica dessa microbiota são de substâncias que eles produzem. Pode acontecer algumas translocações, como se estudam também na gravidez, a passagem de alguns micro-organismos pelas linfas, mas isso aí são outras questões. Em geral, é bom vocês entenderem que a microbiota intestinal, de fato, ela é extremamente importante para a nossa saúde, mas ela tem que ficar aqui contida nesse ambiente, porque as nossas células, elas realmente vão reagir se por acaso esses micro-organismos tentam se aproximar. Eu coloquei até um exemplo aqui, ó, de uma bactéria patogênica tentando aproximar dessa célula. Essa célula vermelha, pessoal, é chamada de célula M. E ela é assim porque a conformação dela mesmo parece um M, de fato, o M de macaco. E aí, essa célula ela tem essa conformação propositalmente, porque ela tem uma função de armadilha. Sabe por quê? Logo abaixo dessas células, olha o que existe. Esse aglomerado de células imunológicas. E na verdade, gente, não é só uma camadinha de célula dessas, não. São várias células que formam o nosso intestino, tá? Mas ainda assim, abaixo dessas células, existem células imunológicas. E aí, inclusive hoje a gente sabe que o intestino, o trato gastrointestinal, né, a mucosa intestinal mais especificamente, é a região do nosso corpo que mais aglomera células imunológicas. Então, quando a gente fala de imunidade, se você quer cuidar da sua imunidade, você precisa cuidar do seu intestino. Porque a grande maioria das células que o seu corpo produz, que a sua medula óssea produz, vai para a mucosa intestinal para ficar armazenado. Por quê, pessoal? Porque o intestino, ele está em constante contato com esses trilhões de micro-organismos que formam a microbiota intestinal. E além disso, a gente come frequentemente ao longo das 24 horas do dia, né? E aí esses nutrientes, quando eles são absorvidos, eles precisam passar por essas células sem oferecer qualquer vulnerabilidade para que esses micro-organismos entrem. Então, tudo isso daqui forma o que a gente chama de barreira intestinal. Tá? Até a própria microbiota, alguns micro-organismos aqui da microbiota ajudam nessa barreira intestinal, fazendo parte dela também. E essa barreira ela é muito importante. Quando a gente fala de imunidade, inclusive agora na Covid, eu dei uma aula para o pessoal da UNIT e de outras faculdades, mostrando que embora a situação tivesse sido de grande emergência e não desse tempo para a gente focar em outras coisas, né? A Covid, o vírus, ele não entra só pelo trato respiratório. E muitas pessoas que tiveram Covid apresentaram sintomas gastrointestinais, mas não evoluíram para a maior gravidade da Covid. E aí essas pessoas foram tidas como se elas não tivessem tido Covid. E depois foi visto que elas tiveram sim. Só que o que o pessoal chama de assintomático é porque os sintomas não eram respiratórios, mas essas pessoas tiveram sintomas sim, porque o vírus ele conseguiu entrar pelo esôfago, pelo estômago, como vocês viram lá na frente, e eles interagiram com a nossa microbiota intestinal. E é essa barreira intestinal aqui que é muito importante para evitar que qualquer tipo de micro-organismo consiga invadir, tá certo?
E, pessoal, dentro desse ambiente intestinal, né, esses micro-organismos, como vocês bem viram, é um aglomerado de reações químicas acontecendo dentro do seu intestino o tempo todo. O tempo todo. E aí é outro ponto que eu gosto de salientar para as pessoas. Quando a gente toma probiótico e a gente fala, lactobacillus é bom para isso. Bifidobacterium é bom para aquilo. Porque tal bactéria foi visto que ela traz benefícios tais. Sim, tudo isso é verdade de fato. Mas é importante lembrar que esses micro-organismos, eles estão dentro de todo esse ecossistema aqui, ó, interagindo. Uma bactéria produz uma substância, por exemplo, ó, o grupo de bacteroides produz succinato. O succinato, ele é utilizado por esse grupo Clostridium X. Esse grupo Clostridium X converte succinato em propionato. E o propionato que é absorvido. Aí aqui outros micro-organismos, por exemplo, os lactobacilos, produzem lactato ou convertem lactato em outras substâncias. Então é isso que acontece. Quando a gente fala que os lactobacilos, eles trazem benefícios ou produzem tal coisa, não é tão simples assim. Existe uma grande confusão de reações metabólicas acontecendo dentro do seu intestino. E não é uma bactéria só que traz benefício para a sua saúde. A presença dessa bactéria contribui para toda essa sociedade microbiana. E essa contribuição permite a harmonia entre esses micro-organismos. Porque aí o que essa bactéria produz ajuda um outro grupo de bactéria, que por sua vez vai ajudar um outro grupo de bactéria, causando uma estabilidade. E essa estabilidade é o que a gente chama de microbiota intestinal equilibrada ou saudável. Então é isso, quando a gente considera que uma bactéria ou outra ela é boa para a sua saúde, é porque ela contribui para esse ecossistema. E não é ela sozinha que está causando alguma coisa direta ao seu organismo, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? No ganho de peso, no avanço do ganho de gordura corporal e ganho de peso, né? Essa foi uma das perguntas que eu prometi responder para vocês hoje. Como que a microbiota intestinal contribui no ganho de peso e de gordura corporal? Esse processo de ganho de peso, mais uma vez, são várias reações metabólicas acontecendo lá no seu intestino. Só que quando esses micro-organismos eles entram em desarmonia, é porque alguns grupos de bactérias estão mais evidentes, estão predominando ou estão dominando esse ambiente intestinal mais do que outros grupos, causando uma desestabilidade ou desequilíbrio. Esse desequilíbrio é o que a gente considera como disbiose. E existem vários tipos de disbiose, porque vai depender do que é que está se alterando nessa microbiota intestinal. Mas o termo disbiose significa um desequilíbrio na proporção das bactérias, dos micro-organismos que estão presentes lá na sua microbiota intestinal. E aí, quando ocorre um desequilíbrio, aquelas bactérias que normalmente conseguem dominar esse espaço são bactérias resistentes, são bactérias que toleram a presença de substâncias antimicrobianas que o nosso corpo produz, são bactérias que causam a produção de toxinas, entendeu? São bactérias que, em geral, elas realmente podem enfraquecer a nossa barreira intestinal, podem produzir substâncias inflamatórias e podem tentar invadir o sistema mesmo. Podem tentar alcançar a nossa circulação sanguínea. Essa é uma questão que em geral, contribui para esse ganho de peso. E aí eu trouxe essa figurinha super complicada para vocês, mas na verdade ela está presente nesse artigo aqui que eu coloquei a referência logo embaixo. Quem tiver interesse, pode me mandar mensagem que eu passo todos esses artigos para vocês, tá? Eu tenho eles no meu computador. E aí, dessa leitura, eu destaquei os principais mecanismos e hipóteses de como essa microbiota está contribuindo. A principal delas é a extração de energia aumentada. Por quê? Quando a gente consome um alimento, esse alimento ele passa por esses micro-organismos que estão na microbiota intestinal antes de serem absorvidos.
E aí, essa interação desses micro-organismos com os nutrientes faz com que esses micro-organismos que estão dominando nesse ecossistema intestinal consigam converter em outras substâncias que são mais calóricas. E além disso, conseguem produzir mais de um tipo de substância do que de outro, causando também uma desproporção na produção dessas substâncias fermentativas. Tudo isso vai favorecer uma maior extração de energia e uma maior absorção de energia. E aí eu volto na minha introdução lá da live, que eu falei para vocês que as pessoas que estão acima do peso, elas não chegam nesse patamar somente porque elas comem muito. Não é verdade isso. Quer dizer, pode ser verdade, mas não é uma verdade absoluta. Muitas dessas pessoas comem normal ou comem até pouco. Tem muita gente que não toma café da manhã, fica muito tempo em jejum. Não falando mal do jejum, mas assim, são hábitos que não estão equilibrados no seu dia a dia. E aí essas pessoas acabam comendo muito mal. A qualidade da alimentação dessas pessoas aqui é ruim. E aí essas pessoas não estão comendo muito, mas a microbiota delas está extraindo muito mais energia de uma mesma porção. E aí essa extração de energia vai ser absorvida no intestino e vai ser acumulada, favorecendo o aumento do tecido adiposo, favorecendo o acúmulo de gordura. Além disso, no próprio intestino, pessoal, ocorre a alteração de algumas proteínas que diminuem o metabolismo oxidativo. Esse metabolismo oxidativo é o tipo de sistema energético que utiliza gordura como fonte de energia. Então, é o famoso queimar gordura. Quando a gente ouve aí nas recomendações, né, que eu queria queimar mais gordura, ou até mesmo quando falam do exercício físico, de queimar mais gordura, enfim. Esse termo queimar gordura nada mais é que um conjunto de reações químicas que compõem o metabolismo oxidativo. E aí, no intestino e no tecido adiposo, acaba ocorrendo uma redução desse metabolismo que acontece por conta de uma microbiota intestinal desequilibrada, disbiótica, né? Presente nessa pessoa que está ganhando peso. Além disso, pessoal, a microbiota intestinal ela é responsável por fazer a conversão de ácidos biliares. Os ácidos biliares são substâncias que ajudam na absorção das gorduras. Mas esses ácidos biliares, eles têm uma atividade antimicrobiana. Então, eles ajudam a manter o equilíbrio da microbiota intestinal. A questão é, quando você tem uma dominância de bactérias patogênicas e bactérias que causam essa disbiose nessa pessoa, essas bactérias são capazes de converter esses ácidos biliares primários em ácidos biliares secundários que têm menor atividade antimicrobiana, justamente para que esses ácidos biliares não matem essas bactérias. Veja que inteligente, né? E aí o que acontece? Aumenta a quantidade desses ácidos biliares secundários, que são tóxicos para o intestino e que permitem o crescimento dessas bactérias que estão causando essa disbiose. Outro ponto de contribuição da microbiota para o ganho de peso e de gordura é porque algumas bactérias intestinais contribuem para a produção de hormônios no intestino, que também são conhecidos como incretinas. E essas incretinas, elas são importantes na funcionalidade da insulina, que é um hormônio muito importante no nosso organismo e é um hormônio que também estimula a lipogênese, né, que é o acúmulo de gordura no tecido adiposo. E aí, pessoal, ocorre uma redução na produção dessas incretinas com essa disbiose. E essa redução das incretinas atrapalha a sinalização da insulina, prejudica a funcionalidade da insulina no nosso organismo. E como ocorre uma redução dessas incretinas e também atrapalhando a função da insulina, tudo isso contribui para a redução da saciedade, do tempo de saciedade e uma alteração do comportamento alimentar, estimulando mais apetite. E detalhe, estimulando mais apetite por esses alimentos que essa pessoa está comendo. Porque são esses alimentos que estão favorecendo a continuidade e a permanência dessa disbiose.
Então, a microbiota, através desse eixo intestino-cérebro e através desses hormônios, consegue manipular em você de forma inconsciente o desejo por esses alimentos que você está comendo e que está causando desbiose em você. Mais uma vez, é uma forma inteligente dessa microbiota intestinal desbiótica sobreviver. Pessoal, não menosprezem os micro-organismos, eles são mais abundantes no planeta Terra do que a gente. Nós somos pobres mortais e a gente precisa entender essas questões para que a gente tenha melhor qualidade de vida e mais saúde. Outro ponto importantíssimo e que vocês, quem já leu sobre microbiota vai ler muito sobre isso, é o LPS. O LPS é uma toxina produzida por bactérias gram-negativas e quando essa pessoa tem um consumo de gordura frequente no seu dia a dia, acima das recomendações, ou seja, de forma exagerada, há um aumento na produção do LPS. E esse aumento de LPS favorece, no caso, essa desbiose e prejudica também a barreira intestinal, favorecendo mais ainda todas essas reaçõezinhas bem loucas que vocês estão vendo aqui. Eu peço desculpa pelos gritos dos meus cachorros aqui, tá, pessoal? Se vocês não estiverem me ouvindo, pode sinalizar. E mais um ponto importantíssimo que eu acabei de falar e eu reforço, a redução da barreira intestinal, ao prejuízo que ocorre sobre todos aqueles componentes que formam a barreira intestinal que eu falei no slide anterior. Quando essa barreira intestinal está enfraquecida, piora a digestão e a absorção dos nutrientes. E aí, pessoal, vou até me voltar para cá, que eu ouço muitos casos de pessoas com intolerâncias a alguns nutrientes, lactose, intolerância ao glúten e várias outras questões. E essas intolerâncias não necessariamente são doenças, elas são desordens causadas por algum estímulo que está frequentemente no seu dia a dia. E esse estímulo vem da sua alimentação, por exemplo, nesse caso como eu estou falando. E aí, pessoal, essa alimentação favorecendo o crescimento dessas bactérias gram-negativas que produzem LPS e várias outras questões, como vocês viram, que favorece o enfraquecimento dessa barreira intestinal, tudo isso piora a digestão dos nutrientes e faz com que alguns nutrientes sejam absorvidos antes de serem completamente digeridos, ou ainda prejudicando a produção de algumas enzimas que iriam fazer essa digestão. Isso causa a intolerância da pessoa. E aí a pessoa chega com um diagnóstico final ali dizendo que está com intolerância e não pode comer leite nunca mais porque leite é inflamatório, porque leite faz mal e etc. Primeiro que essas questões elas são particulares, realmente tem pessoas muito sensíveis, isso é um ponto assim importante de discussão. Mesmo que fossem pouquíssimas pessoas no mundo que tivessem intolerância, ainda assim é uma questão importante de se tratar e discutir. Mas da forma como vem viralizando as intolerâncias, a grande parte ali dessa problemática vem de pessoas que na verdade estão com uma qualidade da alimentação ruim, favorecendo esses processos desbióticos, como vocês viram, e tudo isso levando para esses desfechos de intolerância, de mal-estar, de gases, dores de cabeça, resfriados, outras doenças, inclusive a própria obesidade, certo? Então, muito importante aí de trazer essa sinalização para vocês, porque eu vejo isso muito frequentemente e é uma forma equivocada de tratar essas intolerâncias. Juarez falando aqui, só terminei o ensino médio por causa das suas aulas. E eu ia na sua casa dar aula porque tinha lanche grátis. E eu adorava. Era muito bom. E a gente ria muito, né? Então era legal dar aula pra você. Valeu, amigo, por deixar esse comentário aqui, viu? Pessoal, voltando aqui, pra gente não ir muito longe, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem sinalizar, tá bom? Eu tô olhando aqui os comentários.
Pessoal, então, como vocês viram, de uma forma geral, né, a alimentação com uma qualidade ruim, causando esses processos disbióticos de desequilíbrio da microbiota intestinal e, por sua vez, levando a diversas alterações que vão favorecer o ganho de peso e o ganho de gordura corporal a partir daqueles mecanismos e hipóteses que eu mostrei para vocês. E aí, eu, quando fui produzir essa aulinha, eu encontrei esse artigo que eu dei uma lida assim bem com calma nele e eu achei ele muito interessante de trazer para cá. Porque, mais uma vez, uma questão que as pessoas discutem muito aqui no Instagram é qual é o melhor tipo de dieta para emagrecer. E aí eu quis trazer esse trabalho para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Será que o tipo de dieta importa no emagrecimento? Quais são, e principalmente, será que o tipo de dieta importa quando a gente fala sobre microbiota intestinal e emagrecimento? E aí, pessoal, esse trabalho aqui, eu fiz questão até de destacar o fator de impacto da revista. Fator de impacto é um parâmetro de avaliação da revista a partir de toda a sua produção. E são vários aspectos que levam a essa nota. E esse valor de 10,675 é uma nota muito boa. Existem revistas com um fator de impacto maior, que pode chegar a 30, tá? Mas assim, a grande maioria dos trabalhos até que eu vejo o pessoal discutindo é de fator de impacto 1, 0 ponto alguma coisa, 2. E assim, não estou falando mal da revista, mas essas revistas, elas normalmente publicam em grandes quantidades para tentar crescer a revista. E quando a gente for ler os trabalhos científicos, tem trabalhos bons, tá? Tem trabalhos legais, mas tem trabalhos com algumas limitações, como qualquer pesquisa. Não existe uma pesquisa perfeita que consegue controlar tudo e descobrir a fórmula do universo. Não existe isso. Mas, por conta de existirem essas limitações, de a gente ter consciência dessas limitações, aí é que a gente tem que ter um pé atrás em toda vez que a gente for ler um trabalho científico e pensar, não, será que aquilo realmente é verdade? É por isso, por exemplo, que eu fiz questão de destacar aqui os voluntários dessa pesquisa. Quais foram as características dos voluntários dessa pesquisa? Foram homens e mulheres entre 35 a 65 anos de idade, que apresentavam sobrepeso e obesidade, um IMC médio de 31 quilos por metro quadrado, então a grande maioria já tinha obesidade, não eram fumantes e não tinham qualquer outra doença. Então, qualquer resultado que eu vá falar para vocês aqui agora, eles podem ser reproduzidos nessas pessoas, tá? Não em outras pessoas, não em crianças e adolescentes, não em pessoas com diabetes, e não em pessoas magras, e talvez não em pessoas que fazem exercício físico. Mas não quer dizer que não serve para essas pessoas, eu só estou dizendo que não pegue esse resultado desse artigo e vá trabalhar com uma população que não está aqui dentro. Porque pode ser que seja perigoso para ela, como também pode ser que você não encontre um resultado ali. Tá certo? São essas questões críticas que a gente precisa ter quando vai ler um artigo científico. E aí, pessoal, o que é que os autores dessa pesquisa fizeram? Eles recrutaram umas 200 pessoas, mas por conta de alguns critérios, eles ficaram com 147 pessoas no final. Acho que foi isso mesmo. Eram 150, mas eu acho que eles só conseguiram coletar as fezes dessas pessoas de 147. Eu falei coletar fezes porque a grande maioria dos estudos de microbiota intestinal é feito a partir da coleta de fezes, tá? Não se assustem, as fezes são amostras biológicas muito importantes. E aí, eles dividiram essas pessoas em 3 grupos. Um grupo, que é esse grupo CTR, é o grupo que ficou com a ingestão calórica normal. Foi feita uma dieta para eles, mas a quantidade de caloria ela estava igual à necessidade energética diária deles. Então, eles não passaram por restrição calórica. Eles estavam com a dieta, tá? Mas eles não estavam restringindo as calorias. O segundo grupo, que é esse CCR, é o grupo que fez redução de calorias todos os dias. Então, eles estavam consumindo 20% a menos de calorias do que eles precisavam mesmo todos os dias, baseado nas características corporais, de massa, de peso e etc.
E o grupo ICR, eles estavam comendo, parecendo com o grupo controle, só que 2 dias na semana eles faziam uma restrição bem severa. Eles reduziam 75% das suas necessidades energéticas. E aí eu coloquei aqui um aviso de que no artigo eles não explicam se essa redução foi porque eles ficaram fazendo jejum intermitente. Eles falam que é uma restrição calórica intermitente, mas não quer dizer que é jejum. Pode ser que isso seja um jejum. O jejum é um tipo de restrição calórica intermitente, tá? Mas eu não sei dizer se todas essas pessoas desse grupo fizeram jejum. Eu sei que 2 dias na semana eles faziam uma restrição bem alta de 75% e nos outros dias eles seguiam uma dieta, só que consumindo a quantidade de calorias que foi calculada para o peso deles, sem ter que fazer uma restrição diária, como esse outro grupo verde aqui, que é o grupo CCR. Beleza, pessoal? E aí, ó, todos os 3 grupos estavam com a mesma qualidade da dieta, tá? 55% mais ou menos de carboidratos, 15% de proteínas e 30% de gorduras totais. Essas recomendações que eu tô dizendo aqui para vocês são recomendações comuns, baseadas nas recomendações ocidentais e europeias. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer uma dieta, a gente pode consumir esse tipo de alimentação, que é a alimentação do nosso dia a dia, normal, sem fazer nenhuma restrição específica de carboidrato ou, sei lá, de gordura, enfim. Mas, claro, reduzia a caloria. E para reduzir a caloria, essas pessoas estavam comendo menores quantidades, tá bom? Mas os 3 grupos tinham a mesma qualidade da dieta. O que diferenciava eles era esse tipo de restrição calórica. Aí, pessoal, nesse outro gráfico aqui, eles falam que foram feitas várias coletas, né? Esses pontinhos aqui são os tipos de coletas que eles fizeram. Aí as pessoas foram avaliadas antes da pesquisa, 12 semanas após a intervenção da dieta, porque todos aqueles 3 grupos ficaram fazendo dieta por 12 semanas. Dessas 12 semanas até a 24ª, ou seja, aqui tem um intervalo de 12 semanas, elas continuaram sob o acompanhamento nutricional, mas elas não tinham mais uma restrição calórica, elas continuaram a qualidade da dieta, somente, tá? Mas elas não estavam mais fazendo restrição calórica. E a partir dessa 24ª até a 50ª semana, não estavam fazendo dieta e não estavam fazendo acompanhamento nutricional. Quem queria continuar a dieta poderia continuar, quem não queria também poderia fazer o que quisesse. Esse tempo aqui, entre a 24ª e a 50ª semana, os pesquisadores eles fizeram uma coleta aqui nesse final, porque eles queriam saber se 12 semanas de dieta poderiam causar um impacto, mesmo se essa pessoa parasse de seguir a dieta. A intenção era essa dos pesquisadores, de saber se... Bom, eu comecei a fazer dieta essa semana, emagreci, ó. Vocês estão vendo aqui nesse gráfico de baixo que uma boa parte das pessoas, principalmente quem fez a restrição calórica intermitente, eles perderam quase 8% do seu peso inicial. É muito, tá? Em 12 semanas. Com a redução de 5%, pessoal, já cai bastante os marcadores inflamatórios no sangue. Essa pessoa já melhora vários aspectos de saúde, tá bom? Em 12 semanas, quem fez essa restrição calórica intermitente teve uma perda de peso bem importante, bem significante. Mas eles queriam ver se essa perda de peso poderia impactar aqui, nesse tempo, depois, sem dieta, né? Que tem muita gente que começa a fazer esse tipo de dieta super restritiva e pensa, é só quando eu perder peso, depois que perde peso, para de seguir a dieta e larga tudo. Acha que só porque já alcançou o objetivo, não precisa continuar. Então, a intenção dos pesquisadores foi ver se você parar de seguir a dieta, vamos ver o que acontece, tá bom? Essa foi a intenção. Aí, aqui os resultados são todos voltados para a microbiota, tá, pessoal? E aí, esse é um dos primeiros gráficos que a gente vê quando vai analisar a microbiota intestinal.
Cada cozinha dessa representa um grupo de bactérias diferentes. E é importante vocês entenderem que existe uma hierarquia de grupos. Então, nós temos grupos maiores, dentro desses grupos maiores temos vários grupos menores, dentro desses grupos menores, dentro deles temos mais grupos menores ainda, até a gente chegar em espécie. Então, nessa hierarquia, por exemplo, esses grupos maiores, eles são chamados de filos. Dentro de filos, nós temos ordem. Dentro das ordens, nós temos classes. Dentro das classes, por exemplo, aqui vocês estão vendo grupos de bactérias de classes, do nível de classes. Dentro de classes nós temos famílias, dentro de famílias nós temos gêneros, dentro de gêneros nós temos espécies. E dentro de espécies nós temos cepas, que as cepas elas são muito utilizadas quando a gente vai trabalhar com probióticos. Pessoal, só para resumir aqui o resultado, ó, vocês estão vendo esse gráfico. Cada barrinha dessa é um grupo, tá? Na sua variação, depois das 12 semanas de dieta, depois das 24 semanas e depois de 50 semanas sem dieta. E aí, ó, a variação que acontece aqui, ela é muito pequena. Muito pequena. E aí eles fizeram um gráfico e eles rodaram uma análise estatística específica de microbiota, que é um dado que a gente chama de análise de principais componentes. E aqui, pessoal, cada pontinho desse é um voluntário que participou da pesquisa. Em azul, são as pessoas que participaram do grupo de dieta com restrição intermitente. Em verde, é o grupo de dieta com restrição contínua, que foram aqueles que faziam restrição todos os dias da semana, de 20%. E aqui, CTR de cinza, são as pessoas que eram do grupo controle que não faziam restrição. Vocês conseguem ver que está todo mundo misturado nesse mesmo centro? Se por acaso uma dessas dietas tivesse causado uma mudança específica na microbiota, vocês iriam ver esses indivíduos da mesma cor em um canto só desse gráfico. E os outros indivíduos em outro canto do gráfico. Se a gente conseguisse ver essa separação, a gente entenderia que teve um efeito da dieta na microbiota. Que essa dieta foi capaz de modificar a microbiota daquele grupo, de modo que esse grupo se distanciou do outro grupo. Essa é a interpretação desse gráfico. E esse permanovo aqui embaixo é a análise estatística que foi feita. E o P, quando ele é acima de 0,05, quer dizer que não teve diferença significante nenhuma aqui. Então, consideramos que esses indivíduos, eles são semelhantes. Não quer dizer que eles são iguais, mas eles não têm diferenças tão importantes assim com relação a esses dados de microbiota intestinal, ok? Então, ó, para essa primeira análise aqui, que a gente chama de análise de beta-diversidade e análise de grupos taxonômicos, não teve interferência, não teve efeito de nenhuma das dietas, tá bom? Não quer dizer que esses indivíduos não passaram por mudanças. Calma, eu ainda vou apresentar mais resultados. Mas o que eu quero dizer é que nenhuma dieta foi diferente de outra. É como se as dietas tivessem causado efeitos semelhantes na microbiota desses grupos, tá bom? Aí, pessoal, outro dado que o artigo traz é isso daqui, ó. Veja que interessante. Quando eles olharam para o mesmo indivíduo, o mesmo voluntário, no seu antes e depois de 12 semanas de dieta do seu grupo, né? E aí, lembrem que nós temos 3 grupos aqui. Mas, independente do grupo da dieta, quando eles olharam o mesmo indivíduo antes e depois dessa dieta, eles encontraram que não teve diferença. E depois de 24 semanas, essa pessoa não mudou. É como se de 24 semanas de acompanhamento de dieta, ele estivesse semelhante. As mudanças que ocorreram na microbiota, elas se mantiveram ao longo das 12 semanas seguintes a esse período de dieta. Tá bom? Mais uma vez, repito. Os indivíduos, independente do tipo de dieta que eles estavam seguindo, eles passaram por uma modificação, mas ó, esses 2 quadradinhos aqui, eles estão no mesmo nível. Isso aqui todos os indivíduos depois de 12 semanas de dieta, e esse quadradinho aqui são os indivíduos depois de 24 semanas de dieta.
E aqui é o terceiro quadradinho, significa todos os indivíduos depois de 50 semanas. Só que do 24 para os 50 já não teve mais acompanhamento nutricional, tá? E aí o que aconteceu? Eles perceberam que os indivíduos meio que estavam mantendo sua microbiota, não teve diferença. Os pesquisadores pensaram que esse quadradinho ele poderia cair ou ele poderia aumentar. Ou esse quadradinho aqui, ele poderia aumentar ainda mais ou cair. Como se dissesse, depois que a pessoa para de seguir dieta, ocorre uma modificação. Nessa análise aqui, eles não encontraram. Eles encontraram que os indivíduos, quando considerando o seu antes e depois, eles tiveram uma mudança de microbiota que se manteve ao longo desse tempo. Agora, esses outros dois quadradinhos aqui, vocês podem perceber que eles estão mais acima. E aqui eles estão mais acima, eles têm uma pontuação maior. Isso significa, pessoal, quanto maior essa pontuação, mais ocorre diferenças do antes para o depois. Só que esses dois quadradinhos aqui significa indivíduos de grupos diferentes. Então, o que é que isso daqui significa? O mesmo indivíduo do seu antes para o depois, ele teve uma mudança por causa da sua dieta e ele conseguiu manter ao longo do tempo. Mas um indivíduo não foi igual a outro indivíduo. A resposta dos indivíduos, independente da dieta, foram diferentes. Ou seja, as dietas causaram mudanças na microbiota que a gente não pode comparar. Tanto indivíduos do mesmo grupo que estavam sob a mesma dieta, como indivíduos que estavam em grupos diferentes. Ou seja, gente, nenhuma dieta causou algum efeito assim específico da dieta. A questão aqui é que eles colocam que cada pessoa responde de uma forma diferente. Quando você compara a mesma pessoa do seu antes para o depois, ocorre uma diferença que se mantém. Mas quando você compara uma pessoa com outra pessoa que fez a mesma dieta que você, a microbiota delas são diferentes. E isso daqui é uma informação muito importante, porque nós estamos caminhando agora para utilizar mais dos exames genéticos de microbiota no nosso dia a dia. Isso é muito legal, sabe? À medida que a ciência avança, nós vamos descobrindo novas tecnologias e novas ferramentas de utilidade para que a gente consiga monitorar a saúde dessas pessoas de uma forma mais específica e que, de fato, a gente consiga personalizar as nossas instruções e as dietas. Mas não dá para dizer que o que eu passei, a mesma dieta que eu passei para você vai funcionar igual com outra pessoa, porque não vai. As microbiotas são diferentes. Mesmo gêmeos, e nós temos trabalho científico com isso, gêmeos, se eles têm estilos de vida levemente diferentes, eles vão ter microbiotas intestinais diferentes. Mesmo que eles tenham uma carga genética muito semelhante, a mesma dieta vai causar respostas diferentes neles. E aí, com a microbiota, isso fica mais evidente. Quando a gente vai pegar o exame genético, é importante a gente ter muito cuidado com o que a gente vai analisar, porque a gente não pode comparar uma pessoa com outra. Como vocês viram no gráfico agora, quando a gente compara, aumenta esse gráfico de dissimilaridade. Essa dissimilaridade representa a distância, a diferença que existe entre mim e você. Porque nós temos algumas características particulares da nossa microbiota que nos diferencia, certo? Agora, se eu me comparar com eu mesma, aí tudo bem, eu estou usando um parâmetro meu, específico meu, e aí eu estou monitorando e estou vendo como é que aquilo está se comportando ao longo do tempo. Então, se você pretende usar um exame genético de microbiota, você tem que comparar o seu paciente com ele mesmo e não com outras pessoas. E uma das dificuldades hoje de usar o exame genético é que a gente ainda não tem referências para dizer o que é saudável e o que não é. Justamente por causa dessas grandes diferenças que existem entre as pessoas. Beleza? Voltamos. Outro dado interessante aqui que eu fui colocando aqui no letreiro, pessoal. Esse gráfico aqui é um gráfico de diversidade,
Como vocês podem ver, cada cozinha dessa representa uma dieta diferente e vocês estão vendo que eles estão todos no mesmo nível, ou seja, independente do tipo de restrição de calorias, como eles estavam com a mesma qualidade da dieta, não houve diferença. Nenhuma dieta causou algum efeito diferente de outra dieta, tá? E esses foram os resultados principais do estudo. A mesma pessoa sofreu alteração na microbiota ao longo do tempo. Pessoas diferentes, com dietas diferentes, ou mesmo pessoas que estavam sob a mesma dieta, passaram por alterações na microbiota bem diferentes. Ou seja, cada pessoa tem uma resposta diferente. E não houve diferença significante na alfa-diversidade, que é um dos parâmetros de diversidade que a gente avalia na microbiota intestinal. A alfa-diversidade, inclusive, tendência não, mas ela está sendo utilizada como um parâmetro clínico de avaliar se a sua microbiota intestinal é ou não equilibrada, né? Um parâmetro de avaliação de disbiose também, tá? E aí eu coloquei mais um dado aqui, porque esse estudo aqui, ele tem um outro trabalho com esses mesmos voluntários, falando melhor sobre as dietas em relação à perda de peso, em relação a genes e vários outros marcadores metabólicos. E eles mostraram que, olha, as alterações da microbiota aconteceram independentemente dessa perda de peso, e que as dietas também não tiveram diferenças em relação à parte genética e em relação aos marcadores metabólicos desses indivíduos, tá? Então, enfim, restrição calórica independente do tipo de dieta, é isso que eles querem dizer na pesquisa. Um outro dado importante aqui que eu trouxe para vocês é que quem estava fazendo a restrição intermitente teve um aumento dessa ordem chamada Lactobacillus. Lactobacillus é um grupo que dentro dele contém enterococos, lactobacillus, lactococcus, streptococcus. Esses 4 aqui, eles são produtores de ácidos graxos de cadeia curta, que são bons para a nossa saúde. E aí observou-se que o grupo que estava com restrição intermitente, ele teve um aumento maior de alguns desses grupos aqui, em comparação àqueles que estavam com a dieta de restrição contínua ou a dieta controle. Mas aí eles observaram, pessoal, que esse efeito aconteceu nas 12 semanas da dieta. Depois que os indivíduos ficaram somente sob observação, sem seguir a restrição, eles tiveram uma redução dessa ordem. Então aumentou e depois diminuiu, porque não seguiram a dieta, não continuaram seguindo a dieta. E aí, pessoal, na verdade, quando os pesquisadores foram procurar saber um pouco melhor sobre a alimentação dessas dietas, eles observaram que o grupo com restrição intermitente, coincidentemente, eu não sei dizer se foi intencional por parte dos pesquisadores, mas o grupo com restrição intermitente, eles estavam com uma redução de embutidos. Eles tiveram uma redução no consumo de carne processada que se relacionou aqui, esse gráfico. O consumo de carne processada esteve correlacionado com esses grupos de micro-organismos dessa ordem Lactobacillus. Então, quanto menor o consumo de carne processada, maior a quantidade desses grupos na microbiota desses indivíduos. Isso daqui, pessoal, não significa que é causa e efeito. É um dado de associação e o dado de associação, ele mostra que o consumo de carne processada, de alguma forma, se relaciona com esses grupos de bactérias intestinais. Então, aqui nesse trabalho, eles observaram que aqueles que diminuíram o consumo de carne processada também passaram por um aumento no grupo dessas bactérias intestinais que são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. O que foi, assim, ao nosso ver, é um dado muito interessante para a saúde desses indivíduos. Mas não posso dizer que foi o consumo de carne processada que realmente causou esse impacto, tá? É uma relação. Eles não investigaram isso numa forma de intervenção, então não tem como garantir 100%, tá bom? Mas esse dado é interessante sim. E, pessoal, eu achei muito legal esse estudo. Veja, esse artigo aqui é o meu artigo do mestrado.
No meu artigo do mestrado, eu fiz uma intervenção de treinamento físico com indivíduos que eram sedentários e que tinham um consumo alimentar muito parecido com o consumo alimentar dos voluntários desse estudo que eu estou passando para vocês. Inclusive, eu publiquei aqui no meu Instagram um vídeo apontando os 3 principais resultados do meu trabalho. Então, vale a pena vocês irem lá conferir. E esse é um dos gráficos que eu fiz a partir das mudanças da microbiota intestinal depois desse período de treinamento. E justamente os grupos que modificaram após o treinamento físico foram os grupos que também foram vistos no estudo que eu estou apresentando para vocês de microbiota e emagrecimento. E aí, ó, o treinamento físico, ele provocou um aumento do Streptococcus, que é o mesmo grupo de bactérias que vocês viram aumentar depois da restrição calórica intermitente e que provavelmente está relacionada com o consumo de carne, ó, com o consumo de carne processada, tá? E também, no meu trabalho, o treinamento físico, ele teve uma redução do grupo Clostridiales. O grupo Clostridiales, ele é um grupo de bactérias muito abundante nesse pessoal aqui, ó. Tá vendo aqui? Clostridia. O grupo Clostridia, que é esse daqui, foi um dos grupos mais abundantes nesses indivíduos que apresentam sobrepeso. Desculpa. Voltei, pessoal. Peço desculpas aí pela travada. Bom, esse grupo aqui de sobrepeso e obesidade apresentava muito Clostridia, que são um grupo de bactérias que podem ter atividade oportunista. Então, a gente deseja que esse grupo esteja controlado na nossa microbiota intestinal. E depois do período de treinamento físico no meu trabalho, a gente viu que houve uma redução desse grupo. Então, achei bem bacana. Tudo bem por aqui. Menina, me engasguei agora, horrores. É porque eu falo muito. Mas vamos lá, tá terminando, tá? Problemas técnicos mesmo, acontece. Gente, e esse daqui foi outro resultado interessantíssimo, aí eu trouxe pra vocês. As mudanças que aconteceram na microbiota, como vocês estão vendo aqui, independeram do tipo de dieta. E, na verdade, eles estão relacionados com a microbiota antes de começar a dieta. Então, eu volto a dizer a vocês, dos outros dados que eu mostrei para vocês anteriormente, esse último dado, ele reforça, assim como eu falei dos exames genéticos, que a gente tem que monitorar as pessoas de forma individualizada. E até você mesmo, não sendo nutricionista, se você está entrando num processo de emagrecimento, você tem que se comparar com você mesmo e não com outras pessoas. Porque cada pessoa, ela apresenta uma resposta diferente e ela... Ai, pessoal, desculpa. E cada pessoa vai ter o seu tempo diferente, porque tem a sua própria microbiota. Muitas vezes, por causa daqueles mecanismos e daquelas hipóteses que eu falei lá no início,
pode ser que a sua microbiota não esteja favorecendo você perder peso. E isso pode ser um entrave importante no processo de emagrecimento. E que a gente acha que não, é só restrição calórica, é só dieta. E não, tem várias questões ali que fazem parte da sua biologia corporal e que podem estar dificultando, porque você tem um histórico ali atrás da sua vida de vários hábitos, de várias coisas que você vem fazendo e que te levaram a ganhar peso. E agora, para você perder, você precisa respeitar o processo e se comparar com você mesmo por causa dessas questões. Uma das coisas que mais me fazem gostar de estudar microbiota intestinal é por conta dessa complexidade, porque essa complexidade ela reforça tudo que há de mais belo na natureza. E quando a gente vai estudando, a gente vai saindo daquelas caixinhas de categorização, que só pode ser por esse caminho ou por esse caminho, né? E quanto mais eu estudo microbiota, mais eu me distancio dessas categorias, sabe? Mais eu tento entender o ser humano e a natureza como várias possibilidades, né? Como várias formas da gente trabalhar e de a gente entender e buscar melhorar, evolução e várias outras coisas. Aí, esse trabalho, ele mostra, pessoal, inclusive ele destaca aqui, que em relação à microbiota anterior dessas pessoas, baseline é um momento inicial antes da intervenção, e aí eles encontraram que a presença desse gênero Dória é um gênero que quem mais teve desse gênero no início da dieta, mais teve dificuldade para perder peso. E aí, pessoal, esse dado aqui, ele não foi ainda confirmado em outros estudos científicos, então ainda não é possível dizer que esse gênero especificamente ele está atrapalhando o processo de emagrecimento. Mas isso daqui, pelo fato desses indivíduos terem apresentado uma grande quantidade dessa bactéria, significa que esses indivíduos estavam em disbiose, porque eles estavam com uma quantidade desse gênero Dória que estava predominante na sua microbiota intestinal, desequilibrando a proporção entre os diversos gêneros que existem na microbiota. E essa disbiose, especificamente falando desse gênero, esteve associado ao processo de perda de peso, de modo que aquelas pessoas que mais tiveram dificuldade para perder peso eram pessoas que estavam com esse gênero aumentado antes do processo de intervenção de dieta, independente da dieta, tá? Independente. E aqui eu reforço, aqui é um outro dadozinho que eu trouxe, bem complicado, né? Mas, na verdade, foquem nesse quadradinho aqui, Aqui eu reforço que esse trabalho, ele tem limitações, claro, porque ele só olhou para a composição. Muitas vezes a composição da microbiota intestinal, ela não altera, mas altera a funcionalidade. O que significa essa funcionalidade? A capacidade de a microbiota produzir enzimas, proteínas, toxinas, substâncias, enfim, várias coisas. A partir, por exemplo, da fermentação. A produção de ácidos graxos de cadeia curta é um dos produtos da microbiota que indica funcionalidade. Então, muitas vezes não muda a composição, mas muda a funcionalidade, tá? Os estudos também eles se baseiam em uma forma de análise que se chama 16S RNA ribossômico, mas existem outras formas de análise também, outras formas ainda melhor, porém mais caras. Muito mais caras, tá, pessoal? Exames genéticos é uma fortuna para fazer pesquisa. Mas é isso, com o que temos a gente tenta fazer o melhor possível. E esse estudo aqui é muito bom, mesmo ele tendo essas limitações. Porque o que significa que esse trabalho reforça pra gente que a qualidade da dieta influencia sim. Vocês viram que em relação à quantidade, em relação à forma de restrição calórica, não teve diferença entre os tipos de dieta. Mas uma das coisas que essas dietas tiveram em comum foi a qualidade. Todos os indivíduos, independente do grupo, eles estavam consumindo quantidades semelhantes de carboidratos, de fibras, alimentos parecidos, né, em relação a grupos de cereais, de vegetais, de frutas, de carnes, enfim. Então, como eles estavam sob a mesma qualidade,
pode ser que isso tenha influenciado de modo que a dieta especificamente, uma dieta não foi melhor que a outra, entende? Independente do tipo de restrição que essa pessoa fez. E aí, isso é um dado interessante porque hoje em dia a gente vê vários tipos de restrição de calorias, né? Existem várias formas de você fazer restrição de calorias. A vegetariana não necessariamente é uma forma de restrição, mas muitas pessoas utilizam para emagrecer, porque passam a comer mais verduras, e aí como elas trocam muitos alimentos, acaba caindo a caloria, né? Porque elas vão comer mais verduras e frutas. A dieta sem glúten, a dieta cetogênica, a dieta de baixo FODMAP, a dieta ocidental, que é a nossa dieta padrão, que é uma dieta rica em açúcares e gorduras. Esse outro trabalho aqui, ele coloca a dieta ocidental para poder comparar com os outros tipos de dieta. E a dieta mediterrânea. E cada uma dessas dietas, vocês estão vendo aqui diferenças nos quadradinhos, diferenças aqui embaixo, na microbiota, uma queda, uma depressãozinha aqui, diferenças na quantidade de células. Tudo isso daqui é para vocês entenderem que cada tipo de dieta causa modificações diferentes na microbiota intestinal. Então, independente do tipo de restrição calórica que você vai fazer, vai influenciar muito mais sobre a sua microbiota intestinal a qualidade, a quantidade de consumo de nutrientes e o tipo de alimento que você ingere. E aqui nesse gráfico, tá? Eu não vou entrar a fundo na discussão das dietas. Eu trouxe essa informação aqui mais para vocês entenderem que essas questões de qualidade em relação à microbiota, elas são muito importantes. E aí, mais uma vez, às vezes você recebe um paciente para emagrecimento, você não precisa fazer uma restrição calórica severa achando que é isso que vai funcionar. Se você fizer mudanças na alimentação dessa pessoa, mesmo que ela não esteja passando por restrição, ela não vai perder tanto peso, mas ela vai ter uma mudança na microbiota intestinal que pode ajudar na perda de peso depois, fazendo com que essa pessoa continue perdendo peso, tá? Para principalmente evitar que essa pessoa reganhe esse peso naquele tal do efeito sanfona. E aí, ó, a Má fez até uma pergunta aqui. A dieta mediterrânea seria a mais saudável para a microbiota? Má, de todas essas aqui, nesse trabalho, eles sugerem a dieta mediterrânea porque é uma dieta de melhor qualidade. É uma dieta que você tem consumo de gorduras, porém uma qualidade melhor de gorduras. É uma dieta que você tem consumo de carboidratos, principalmente fibras, e carboidratos de todos os tipos, polissacarídeos, simples e complexos. É um tipo de dieta que você tem um grande consumo de polifenóis através do vinho, através do azeite de oliva, através de outros alimentos naturais comuns desse tipo de dieta, né, que a gente já conhece, peixes e assim por diante. Então, em termos de qualidade, eles sugerem isso, tá? Mas eu volto a dizer que, vamos supor que você tá com uma pessoa que é vegetariana. Eu não vou forçar ela a fazer uma dieta mediterrânea. Eu tenho que entender aonde essa pessoa está, para onde ela vai, como é que ela faz a alimentação dela, o que é que eu posso melhorar, tentando diversificar a alimentação. Porque quanto melhor, mais diversificada for essa alimentação, melhor para essa microbiota. A microbiota vai receber vários estímulos e ela vai se manter equilibrada. Quando a gente faz o consumo de um tipo só de nutriente, quando a gente reforça muito o consumo de um tipo só de nutriente, você acaba dando o mesmo nutriente em grandes quantidades. E aí quem vai sobreviver na sua microbiota são aqueles micro-organismos que têm afinidade pelo nutriente que você está consumindo. E aí você acaba aumentando a quantidade daquele micro-organismo naquela microbiota. E quando você aumenta muito de um grupo, o que é que acontece? Desbiose. Porque você provoca um desequilíbrio, você está favorecendo que um grupo de bactérias sobreviva em detrimento de outros grupos que não conseguem sobreviver porque você parou de comer outros nutrientes, parou de comer outros alimentos. Mas assim, pessoal, não é meu interesse hoje aqui trazer para vocês, porque essa discussão ela é muito profunda. E aí a gente ficaria aqui do jeito que eu gosto de falar, e é por isso que eu fico me engasgando.
a gente ficaria horas. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, baseado no estudo anterior e baseado nessa discussão que eu vim trazer para vocês hoje de microbiota intestinal e emagrecimento, independente de qual seja a sua restrição calórica, a questão mais importante em termos de microbiota intestinal é a qualidade da sua alimentação. Não que a restrição não influencie, porque aí nós temos, por exemplo, os jejuns, né? E eu não trouxe aqui para vocês hoje também porque é uma discussão à parte. Mas se você faz o jejum e você tem uma alimentação equilibrada e esse jejum está dentro de uma rotina e tudo mais, é importante para a sua microbiota, considerar a sua microbiota. Agora, quando você faz as restrições de forma assim, sem planejamento, sem preocupação com a qualidade da alimentação, sem preocupação com outras questões de outros hábitos de vida, como exercício, sono, etc., aí você acaba prejudicando a sua microbiota e você vai ter insucesso no seu objetivo. Você vai alcançar um peso, mas você vai recuperar depois, como a gente viu lá naqueles dados anteriores. E outra coisa que eu reforço é que, anatomicamente, a gente guarda gordura aqui, ó, entre o intestino. Esses buraquinhos aqui que vocês estão vendo são recortes do nosso trato gastrointestinal, especificamente do intestino delgado e aqui em cima do intestino grosso. E existe uma camada de gordura que reveste o nosso intestino porque ela é importante. Tanto porque essa região tem muitos vasos sanguíneos, essa camada de gordura, ela nutre também essas regiões, e um ponto muito importante dessa camada de gordura é que ela dá sustentação ao intestino, porque o intestino, ele é mole, e ele cairia. Então, ele precisa ficar todo mundo aqui arrumadinho, pessoal, a nossa barriga trincada por dentro, é isso daqui, ó. E aí, o que acontece? Quanto mais gordura você come, mais gordura cresce aqui dentro. A gordura que cresce embaixo do nosso braço, lá no tríceps, ou a gordura que cresce na coxa, ou a gordura que cresce no rosto, essa gordura, ela já é de muito mais longo prazo. A gordura que a gente mais estoca é essa gordura aqui, ó, abdominal. E essa gordura aqui é a que está relacionada com todas as doenças. Obesidade, diabetes, doenças de complicações por causa da obesidade, incluindo o câncer, enfim, doenças autoimunes. Então, para quem tem predisposição, no caso, né? Então, consumir muitas gorduras assim, de qualquer jeito, fazendo dietas, mais uma vez, dietas que não são equilibradas e que não prezam pela qualidade nutricional. Existem questões aqui que as pessoas não estão preocupadas, mas que o tempo vai vir e vai cobrar, viu? Todo mundo vai envelhecer. Bom, pessoal, e para finalizar, eu prometi vocês falar de probióticos no emagrecimento e eu queria destacar aqui, eu trouxe até essa figurinha que eu publiquei num artigo. Esse meu artigo, para quem quiser, pessoal, na minha bio aqui do Instagram tem um link. Lá nesse link eu deixo acesso a várias coisas de produção minhas, inclusive meus artigos, que estão lá para vocês baixarem e ler. E aí tem essa figurinha aqui bem legal, que mais uma vez fui eu que desenhei. É isso que eu faço nos meus tempos livres. E aí, gente, eu queria destacar 2 mecanismos importantes que podem trazer contribuição dos probióticos para o emagrecimento. Primeiro, principalmente quando a gente faz consumo de espécies de lactobacilos, esses lactobacilos estimulam nosso sistema imunológico e esse sistema imunológico, ele consegue produzir substâncias como os anticorpos IgA. Essas IgAs, elas melhoram a estabilidade dessa microbiota intestinal, porque elas reagem contra micro-organismos patogênicos e micro-organismos produtores de toxinas. E uma outra forma dos probióticos ajudarem é através do fortalecimento da barreira intestinal, porque a presença dos probióticos estimula a produção de muco, estimula a produção de proteínas que mantêm essas células do intestino juntinhas. Além disso,
os probióticos, eles melhoram a qualidade, né? Na verdade, melhoram a composição da microbiota e isso gera uma competição, diminuindo a proporção de bactérias patogênicas, fortalece a barreira intestinal, como eu falei a vocês, e também trazem estímulos para o sistema imunológico e para o sistema neuronal, o que ajuda bastante também, pessoal, no processo de digestão dos nutrientes. E isso é muito importante, eu falei anteriormente que muitas pessoas que têm intolerâncias alimentares, elas na verdade estão passando por um processo de desbiose em que a digestão está comprometida. Não quer dizer que elas vão ter essa intolerância para sempre, a não ser que elas não corrijam, né, a dieta. Aí precisa de uma correção realmente. E aí, para que você tenha esses benefícios, o consumo dos probióticos são de longo prazo, tá? O probiótico não tem efeito rápido, demora mesmo. E aqui 12 semanas, pessoal, ainda é pouco, porque tem trabalhos que avaliam 6 meses. Então, na nossa prática, probiótico é um pouco caro. A gente precisa associar os probióticos com outras estratégias, por isso eles não vão trazer a resolução do emagrecimento. Na verdade, eles vão ser coadjuvantes no emagrecimento. Então, se você está lá numa restrição calórica e você precisa melhorar sua microbiota porque ela está muito desbiótica, o uso de probióticos pode ajudar com a desbiose e essa ajuda, consequentemente, favorece o processo do emagrecimento. Mas não é o probiótico que causa emagrecimento, tá? Deixando claro isso, pelo amor de Deus, não é o probiótico que causa emagrecimento. Ele melhora aspectos da sua microbiota, do seu sistema imunológico e da barreira intestinal, que vão, consequentemente, favorecer com que a sua dieta, com uma boa qualidade, ela consiga ter benefícios, trazer efeitos para todos os seus órgãos e ajudar na queima de gordura, né, no metabolismo oxidativo, melhorando a produção dos hormônios, aquelas incretinas que eu mostrei lá no início da live, melhorando vários aspectos que vão ajudar aí no processo de emagrecimento. Tá joia? Então, algumas recomendações aqui para vocês. Depois vocês podem tirar um print, salvar. Não coloquei quais são as espécies, tá? Vou deixar para uma próxima oportunidade, porque a live de hoje já tá longa. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse é o site que eu falei, que tá na minha bio. E aqui é o meu e-mail. Aqui no meu livro Guia Nutricional para Corredores, eu trago todas essas informações de microbiota intestinal nas corridas. Então, para quem pratica corridas ou para quem é nutricionista esportivo, aqui tá o livro no formato digital. Vocês vão baixando aqui no sumário, vocês vão ver vários capítulos, tá vendo? E aqui no capítulo 4, ele tá sublinhado em azul desse jeito, porque basta vocês clicarem que vocês vão se transportar para a página do livro. Nossa! E aí, aqui dentro desse capítulo, eu falo muitas coisas de microbiota intestinal para o emagrecimento, sobre o intestino. Aqui, eu explico melhor as funcionalidades da microbiota intestinal para vocês. Eu explico também, pessoal, sobre os food maps. Aqui eu explico sobre vários desconfortos intestinais que acontecem e que acontecem não somente nas corridas. Muitas pessoas chegam nos consultórios hoje se queixando de vários desconfortos intestinais. E aí aqui nesse livro, nesse capítulo especificamente, eu explico sobre esses desconfortos, porque também é algo muito comum nos corredores, tá? E que tem a ver com a dieta, tem a ver com o exercício físico, tem a ver com várias questões. Inclusive, a suplementação de probióticos para esse público, eu coloco aqui também no livro. A suplementação voltada para o sistema imunológico, para a recuperação do exercício, para o emagrecimento, tá? Várias coisinhas. Coloco também sobre os food maps, Tem várias questões aqui. O que é que causa esses desconfortos, os fatores que causam esses desconfortos. E aqui eu falo um pouquinho sobre os food maps. Explico o que são eles e tem uma tabelinha de alimentos de low e de high food map.
Então, até nesse livro, para quem sofre dessas questões e precisa ser orientado com relação ao consumo desses food maps, vocês vão encontrar informação aqui também no livro, tudo bem explicado de uma forma bem didática, porque eu fiz questão de deixar bem ilustrativo para que vocês não achem que isso daqui é estudo, inclusive os nutricionistas mesmo. A intenção desse livro é ser um guia na vida de vocês, tá? Para que ajude cada vez mais a vocês adquirirem saúde e qualidade de vida. E aqui são algumas dicas, ó, para vocês manterem sua microbiota intestinal equilibrada e funcional e, consequentemente, fortalecer suas defesas imunológicas e ajudar no desempenho e no controle da composição corporal. Várias dicas aqui para vocês colocarem em prática com relação à saúde intestinal. E lá no finalzinho, no capítulo 9, fala um pouquinho da suplementação de probióticos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pela participação de vocês. Obrigada, Faria. Muito esclarecedora a aula. Obrigada. Perfeita live.